importantíssima a relação entre bens reversíveis e a situação da Oi, né? Porque, como a Oi tem a maior parte, né, mais de 90% da área de concessão do país, obviamente, os bens reversíveis são recursos importantíssimos para a Oi. Para além do que já foi perdido, né, infelizmente, sem o devido controle, a gente ainda tem muita coisa, como ficou claro nesse julgamento do dia 22, agora de março, no Tribunal de Contas da União, pelo voto do ministro Vital do Rego. Eu queria dizer que a questão do valor dos bens reversíveis, ele não está definido. A gente tem acórdão do Tribunal de Contas da União, de 2015, dizendo que a questão não é de somenos importância, abrange o controle e a gestão do gigantesco patrimônio público federal, atualmente em mais de 121 bilhões e 600 milhões de reais. Esse valor não é correto. Eu não sei se não é correto, porque, infelizmente, a Anatel é responsável pela insegurança enorme que a gente tem em relação a isso. Mas também eu sei, tenho certeza absoluta que não são 22 bilhões. Gente, a privatização pagou no leilão 22,5 bilhões em 1998. Será que, passado todos esses anos, né, o que a gente tem, em termos da concessão, são 22 bilhões? Mas a telefonia fixa não tem mais valor econômico. Não, o serviço de telefonia fixa não tem mais valor econômico. Mas a infraestrutura tem. Hoje, mais de 30% do tráfego de dados no ADSL trafega na rede do STFC, na rede de cobre, além do valor do preço do cobre em si. No voto do ministro Vital do Rego, ele falou, são $8.000 por tonelada de cobre, né? Então, e fora o valor dos imóveis, que nesse período são mais de 800 imóveis, que nesse período de concessão só valorizou. Quer dizer, é um absurdo a gente falar em 22 milhões. E por que discutir esse valor é importante? Porque, com a solução que, infelizmente, é a que está valendo na lei, né, o valor desses bens, se forem repassados para as concessionárias, vão reverter em novos investimentos para universalizar a banda larga. Investimento em quê? Em rede, para dar acesso, né, e para levar banda larga, infraestrutura para dar suporte à banda larga nas regiões do país que não tem. Então, essa disputa é muito importante. Agora, politicamente, né, é o único caminho que a gente tem para resolver isso hoje, o caminho político. Porque senão nós vamos parar na justiça e vamos mesmo ficar discutindo 28 anos sobre isso, né? Agora, o que me preocupa é que, sim, o presidente Lula ganhou, a gente teria uma perspectiva importante, mas a gente teve a possibilidade de ter o deputado Paulo Teixeira como ministro das Comunicações e hoje a gente tem uma pessoa que gosta de cavalo, entendeu? Então, o que nós vamos fazer diante da realidade política que a gente tem, que seria o único caminho consistente para a gente conseguir chegar num patamar razoável que considerasse a natureza pública das telecomunicações, a importância do Brasil ter soberania sobre as redes de telecomunicações, num cenário onde a gente tem o atual ministro tocando a pasta. Era isso que eu queria falar. Ok, doutora Flávia, muito obrigado. O Moura quer dar uma contribuição aí rápida, Moura? Não, Ivaldo, vamos priorizar os nossos convidados, que o debate está bom. Vamos... Perfeito, perfeito. Então, vamos ouvir o Clóvis Faleiro. Clóvis. Bom, vou tentar abordar aqui diversos assuntos de uma vez só. A questão da infraestrutura de cobre tem valor, sim. Ponto é que entendemos que a telefonia fixa ficou para trás. Isso é verdade. Temos outras coisas. Temos bens reversíveis, tem que apurar. Há um erro histórico, já foi dito aqui por vários, né, que não se apurou, não se contabilizou tudo isso, não se registrou. Isso é a cara do Brasil, né? Isso é a cara do Brasil, da máquina pública brasileira, né? Esse descompromisso com a coisa pública é a realidade histórica, se a gente for olhar o nosso país. E vai fazer o que agora? Tentar apurar o que é que tem aí, que ainda pode ser contabilizado. Há uma divergência entre TCU e Anatel, é preciso que se chegue a um consenso de entendimento. O prazo para que esse consenso aconteça é final agora de 2025, a 2025. Judicializado já está o processo, porque Vivo e Oi e outras operadoras entraram em processo de arbitragem. As concessionárias já disseram que devolvem a concessão, se for os termos de 22 bilhões, já disseram que devolve. O presidente da Vivo já falou isso categoricamente, ele foi o mais enfático, diga-se de passagem, Christian Gebara. Ele disse que devolve. A Anatel está cobrando da Vivo, se não me falha a memória, 10 bilhões. Devolve não. 8 bilhões, na verdade, da Vivo e 12 bilhões da Oi. Então, ambos já disseram que devolve. A arbitragem, cada um está pedindo alguma coisa. A Oi está querendo 16 bi e a Vivo está querendo, parece que 12 ou 14 bi. A arbitragem acontece antes, parece que de 2025. O processo da Vivo está adiantado. Já teve uma reunião da Câmara Arbitral e acredito que esse ano ele se posiciona. Esse ano deve ter uma manifestação. E aí a arbitragem, a Anatel não pode fugir dela. Vai ter que chegar a um consenso, porque pelo que está posto na arbitragem não há recurso a ser feito. Então, temos aí esses problemas. Devolve a concessão, vamos imaginar esse cenário, devolve a concessão para o Estado. Eu tenho certeza, garanto a vocês que o Estado não tem dinheiro para bancar isso. Vai fazer uma nova concessão. Se é para telefonia fixa, não há interessados nisso. É outra coisa, beleza. Então, aí vamos dizer o que é essa outra coisa. E aí sim, pode ser que exista interesse comercial. Mas se for
concessão de telefonia fixa, não vai aparecer um gato pingado interessado nisso, porque isso está morto, não vai ser ressuscitado. A questão da universalização das telecomunicações e a precariedade das comunicações no Brasil, o Moisés falou sobre isso, só para terminar, eu sei disso porque eu trabalhei aqui na Bahia, em cidades que têm extrema dificuldade na zona rural de conectividade. Só que eu queria lembrar, porque parece que ninguém fala sobre isso, que fundos setoriais de telecom foram criados na época da privatização. Ninguém comenta sobre isso. Foram recolhidos aos cofres públicos, em 21 anos, 231 bilhões de reais. Ninguém comenta sobre isso. Só o FUST, segundo o presidente da Anatel, em 2021, tinha mais de 34 bilhões de reais. Esse dinheiro do FUST era para escolas, era para comunidades rurais, era para levar banda larga, tecnologia para as populações mais carentes. Não se usou esse dinheiro. Para onde ele foi? Eu acho que faz parte do nosso dever de cidadania, e acho que de todos que aqui estão falando e que têm interesses nesse assunto, cobrar a transparência em relação a isso. Porque senão a gente vai fazer de conta que isso não existiu, que 231 bilhões não foram recolhidos, que não tem 34 bilhões no FUST, segundo o presidente da Anatel, em 2021. A gente tem que encarar essa realidade, tem que discutir essa realidade e saber para onde foi esse dinheiro. Se esse dinheiro existe, se esse dinheiro foi utilizado em outra coisa, porque são fundos constitucionais, eles não deveriam ter sido utilizados para outras finalidades, senão o da sua criação. Então, há de se ter responsabilização de que se alguém fez alguma coisa errada com esses recursos, deveria se fazer a responsabilização. Agora, o que a gente não pode é continuar a deixar de falar sobre isso. O FUST existe e tem 34 bilhões. Era dinheiro para levar a conectividade para zonas rurais, para comunidades carentes, para comunidades necessitadas. Não se fez isso ao longo de todos estes anos. Era isso. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela participação. O Marcelo Miranda está inquieto para falar. Vai lá, Marcelo. Até que não, mas eu, com todo respeito, mas eu divido aí de algumas colocações, mas vou me ater aqui a dizer o seguinte, pegando até um pouco o que o Brígido disse, né? Nós estamos discutindo a situação aí da reversão, né, da concessão, mas, na verdade, nós estamos discutindo todo um processo de privatização que tinha 3 pilares, e foi colocado um pilar fundamental para resolver todo o problema de universalização do país nas telecomunicações, a competição. Um exemplo, não existe em lugar nenhum do mundo que a competição levou à universalização, são números diferentes. A competição é o mundo do mercado. A universalização é o campo público. Não tem como isso ocorrer. Só ser, aí voltando, como teve a concessão. Os poucos avanços que houve em relação à privatização, se é que se pode falar assim, foi derivado da concessão, porque teve os planos gerais de metas de universalização. E mesmo assim, nem a telefonia fixa foi universalizada. Então, o que a gente tem que aprofundar e discutir, por isso que eu reforço aqui a ideia do fórum, e Lauro, esse fórum foi proposto, o Fórum Brasil Conectado, foi proposto dentro do Plano Nacional de Banda Larga do governo Lula. Tá? Só que esse fórum, ele nunca teve grande movimentação, e ele reunia a indústria, reunia os trabalhadores, reunia a academia, é um espaço realmente de debate. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é a verdade. O que eu estou dizendo o modelo que foi colocado de telecomunicações do país foi o modelo da concorrência, foi o modelo do capital. Em nenhum momento foi pensado de como resolver os problemas de telecomunicações do país. Essa questão não foi colocada. Então, nós chegamos a essa situação que estamos agora, não é por acaso, não houve uma casualidade, não. Esse projeto tinha tudo para dar errado, como falamos desde o início. Quer ver uma pergunta que eu faço? Qual é o mapa das telecomunicações no país? Há pouco tempo atrás, a Teletime produziu um atlas das telecomunicações. Né? Aí nós tínhamos alguma visão ali, mas a Teletime, no campo privado, né, produzir. O Estado nunca produziu um mapa das telecomunicações. Por exemplo, como é que você faz política de telecomunicações se você não sabe nem exatamente como estão as telecomunicações em todo o país? Quem disser que tem um conhecimento de toda essa rede que existe no país, eu acho que deveria publicar. Vai dar uma tese ótima. Mas como você discute telecomunicações num país se você não sabe exatamente o que está ocorrendo em cada região? A gente continua afirmando. A Oi, a discussão da Oi, ela é importante por causa da capilaridade da rede da Oi. Se é verdade que é utilizada outras tecnologias, é verdade também que essa rede tem importância e muito grande para levar telecomunicações e banda larga para grande parcela da sociedade. Outro aspecto, e esse aspecto a Fábio Lefebvre sempre lembra, os bens reversíveis, tá? Os bens reversíveis, eles poderiam até ser vendidos, poderiam, mas tinham que ser aplicados na concessão. Não foram aplicados na concessão. Para onde foi? Aí é que eu pergunto ao rapaz que falou anteriormente, para onde foi esse dinheiro? O dinheiro da venda de prédios, de dutos, que tudo isso tem que ser colocado na concessão, não foi colocado. É uma questão também matemática. A gente está falando de rede pobre, e ele está dizendo que tem 25 anos da privatização, não é isso? Como é que em 25 anos, se você colocar 4% a cada ano da rede, você teria 100% da rede fibrada? Por que isso não foi feito? Isso foi um crime. Até que a Lei Geral de Telecomunicações deixa claro que a modernização é uma obrigação. Então, quando a gente fala que há redes, né, há segmentos da rede que estão ainda no cobre, isso é um crime. Porque toda a rede já está fibrada, ou com alguma outra alternativa. A gente fala da fibra porque é a ponta de lança, né, que é o destaque, mas com uma outra alternativa diferente do cobre. A verdade é que boa parcela da concessão foi deixada à própria sorte para exatamente acontecer isso hoje. Então, nós temos que defender, resumindo, nós temos que defender, a nossa sugestão enquanto Instituto Telecom
é que nós temos que ir para cima do governo federal, do governo Lula, e dizer a privatização foi um fracasso. Nós precisamos de um plano nacional de banda larga nesse país. E só vai ter plano nacional de banda larga se a banda larga, está escrito isso, é artigo da Lei Geral de Telecomunicações. Se no lugar do STFC for colocada a banda larga em regime público, que pela Lei Geral de Telecomunicações, o único serviço que é prestado em regime público é a telefonia fixa. Está acabado aqui na hora de escrever, e isso é uma decisão, isso é um decreto do presidente da República, de colocar lá que a banda larga tem que ser prestada em regime público. Com essa inflexão, você pode discutir seriamente um novo projeto do país, um novo projeto, quando a gente fala do país, para os segmentos mais excluídos da sociedade, sem banda larga em regime público, sem um fórum amplo, com todo o segmento da sociedade, será impossível construir uma rede de acesso para todos e todas que são excluídos das telecomunicações nesse país. Um ponto que eu não queria esquecer, que a gente, não vale nessa discussão, mas é sempre bom não esquecer. Antes da privatização, nós tínhamos um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento do mundo, o CPQD. Cadê o CPQD? Um centro de pesquisa que era fora da Europa, Japão, Estados Unidos, era o grande centro de pesquisa de telecomunicações e foi destruído na sua política de articular junto com a universidade, com a indústria. Ou seja, não houve um projeto de telecomunicações do país. Houve uma grande negociata que beneficiou simplesmente segmentos empresariais do país e deixaram mais uma vez a sociedade à margem. É isso. Okay. É a nossa opinião. Ok, Marcelo Miranda, obrigado pela sua belíssima explanação. O Samuel quer ter uma participação, Samuel? Na sequência, eu vou passar a palavra para o Moisés, que ainda não falou nessa rodada, tá? Samuel? Eu só quero chamar atenção para duas coisas bem rápidas. Primeiro, assim, essa discussão toda que a gente está tendo aqui, na verdade, ela se encaminha para uma discussão que é necessária e que precisa ser feita, que é com relação a qual é a política para o futuro, tá? Eu queria lembrar que em 2003 houve uma discussão sobre um serviço, que seria um serviço de banda larga, prestado em regime público, chamava Serviço de Comunicações Digitais. Houve consulta pública, durante 2 anos se debateu sobre aquele projeto. Ele, se não me engano, ele começou a ser discutido ainda no governo Fernando Henrique, depois ele adentrou pelo governo Lula, e ele acabou não sendo implementado por uma razão muito simples, tá? O Estado não abria mão de manter os recursos do FUST para o seu próprio custeio. Então, como esse serviço previa o uso do FUST, né, houve um veto da área econômica, no sentido de que esse serviço não poderia existir. Não foi a única razão. Outras razões também contribuíram para isso. Não havia o que se entregar para uma eventual concessionária de serviço de banda larga que pudesse justificar o risco que ela assumiria de assumir uma concessão com todas as obrigações ali decorrentes de uma concessão. Então, como não tinha muito ativo para você entregar, não houve interesse do setor privado em encampar esse projeto. O setor privado já estava tranquilo em prestar o serviço de banda larga em regime privado, e aí a coisa acabou não saindo. Mas, fundamentalmente, não houve disposição do Estado de abrir mão dos recursos do FUST para o seu próprio custeio. O único ponto que eu divido aqui do Marcelo é quando ele coloca que não houve nenhum avanço pós-privatização. Acho que houve, sim. Tá? Acho que é injusto a gente dizer que o serviço de telecomunicações hoje é pior do que era antes da privatização. A gente está fazendo uma live utilizando o serviço de banda larga. A banda larga não é universalizada, mas ela é plenamente acessível na maior parte dos municípios brasileiros por empresas locais, não pelas grandes empresas que compraram na época da privatização. Telefonia celular também está absolutamente universalizada. Tudo isso surgiu depois. Então, assim, vamos colocar as coisas em perspectiva, que eu acho que o problema do Brasil hoje não é falta de serviços de conectividade de telecomunicações. Tem outros problemas na frente, falta de problema de educação, saneamento básico, são vários outros problemas bem mais graves do que telecomunicações. Mas concordo que a gente tem que ter uma política pública pensando para o futuro, pensando no acesso da população à banda larga e que isso seja universalizado e garantido, né, dentro de uma perspectiva de banda larga como um serviço essencial. Perfeito, muito obrigado. Samuel, eu não estou... Só um detalhe. Eu compreendo a nossa divergência, mas só estou dizendo o seguinte, há 25 anos, comparar 25 anos atrás com hoje, seria quase impossível alguém... Eu não estou dizendo que o serviço não existe serviço. Eu estou dizendo que o serviço não foi pensado na perspectiva de universalização. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Vamos ouvir o Moisés. Está aí aguardando, né, Moisés? Então, sim, estou ouvindo atentamente. E eu notei uma coisa muito, muito interessante, que eu acho que foi comum a quase todos nessa rodada. Dúvidas. Né? O Clóvis colocou aqui, o que foi feito com o dinheiro do FUST? Ótima pergunta, a gente não sabia responder isso. Quem está certo? TCU ou Anatel? Também estamos na mesma toada. Foi falado no mapa, que eu acharia muito importante. Mas, se vocês lembrarem no governo passado, eles não deixaram o IBGE fazer nenhum censo, que agora está tentando ser concluído, a duras penas. E mesmo assim. Então, a gente tem dúvidas jurídicas, econômicas, e, no caso do consumidor, por exemplo, que é por onde a vertente que eu entro. Se vocês forem ver, como assim privatização, porque eu não sou do tempo, não fui no PROCON no tempo quando era não privatizado, mas se vocês forem em qualquer PROCON do país, vocês vão ver que tem entre os 3 primeiros tipos de reclamação está a Telecom. Isso aí eu posso afirmar para vocês com 100% de certeza. Em qualquer PROCON, qualquer estado, vocês vão ver que telecomunicações está entre os 3 primeiros problemas. Aí são diversos motivos, mas sempre estão lá no topo e nunca descem. Aí a Anatel me vem e me diz o seguinte, olha,
o nível de reclamação está diminuindo. Ora, se o nível de reclamação está diminuindo, um dos dois. Ou os serviços melhoraram tanto, e as empresas estão sendo maravilhosas, ou o consumidor cansou e não estava reclamando. Eu acho que a segunda opção é mais factível, né? Porque eu não vejo melhorar o serviço. Eu vejo o consumidor dizer, pô, não aguento mais. E não aguenta mais. E, com relação à nossa região aqui, eu acho que é, assim, uma coisa imediata. Se nós aqui reunimos, somos poucos aqui, mas podemos multiplicar, inclusive nossos setores, e tentar fazer um fórum para poder colocar. A Oi é uma oportunidade para colocar tudo isso em discussão. Talvez sem esse assunto a gente não pudesse colocar tanta coisa em discussão ao mesmo tempo, mas a Oi nos proporciona isso, pelo tamanho dela, pelo significado dela. Então, eu penso que enquanto nós, que somos consumidores, nós precisamos de um serviço melhor e que vemos a cada dia que os PROCONs têm os números e a Anatel diz que é menos, tem alguma coisa errada. E quando o Cláudio me diz que cadê o dinheiro do FUS, eu fico mais frustrado ainda. Porque esse dinheiro podia estar fazendo o que eu falei antes, aqui na escola, nos cabos, enfim, servindo para os ribeirinhos, etc. Não dá. Então, eu acho que a gente se unindo, né, a gente tem diversas tendências aqui, se unir para que chegue até o governo e digo, vamos tentar resolver isso, colocar na mesa e resolver de uma vez. Basicamente é isso. Perfeito, muito obrigado, Moisés, pela sua participação. A doutora Flávia levantou a mão, mas eu vou passar para a Fernanda, que tem a participação do nosso internauta, que é muito importante, a opinião deles, a participação de cada um na nossa live. Fernanda. Vamos lá para mais uma rodada, né, de pontuações dos internautas, né? E uma delas é sobre ações trabalhistas, né? Que estão ações judiciais travadas no Supremo e referente à CRT, Brasil Telecom, Telemar, Oi, e as causas dessas ações, a venda dessas empresas que tem prejudicado a todos, né? Para a concessão pública, o Alexander disse assim, na venda do patrimônio da Oi, que é uma concessão pública, como é que a Anatel permitiu a venda desse patrimônio pelas empresas? Não sobrou mais patrimônio? Ele faz esse questionamento. Mais uma pontuação. Os profissionais de telecomunicações estão sendo extintos aos poucos e substituídos pela rede de tecnologia da informação virtual, processamento de dados, inteligência artificial e robótica. Então, esse é um olhar para o futuro, né? O acesso generalizado das telecomunicações se deu pelo avanço das tecnologias, não pelo modelo de negócios. E, para finalizar, por tabela, se não melhorar, muitos trabalhadores vão sofrer. É um sistema de ganha e ganha, ou perde e perde para todos, até para os credores que já perderam valores. Perfeito. Obrigado, Fernanda, pela participação, trazendo aí a participação dos internautas. Gente, nós vamos para a última parte da nossa live, e aí eu queria já aproveitar para que os representantes das federações fizessem mais uma rodada de colocações de maneira mais rápida. A Flávia está com a mão levantada. Eu só queria esclarecer sobre o TCU rapidinho, porque todo mundo falou sobre o dinheiro do FUST, só para dizer que quem tem interesse nisso pode procurar no site do TCU. O TCU tem um processo de avaliação do que aconteceu com o dinheiro do FUST. Menos de 1% do dinheiro do FUST, de acordo com o levantamento, a auditoria feita pelo TCU, foi destinado a telecomunicações. O restante, quase que a totalidade, foi utilizada para fazer superávit, e uma parte o TCU não conseguiu identificar para onde foi, né? E queria dizer o seguinte, só com relação ao acesso à internet que a gente tem. Hoje, né, de acordo com os dados do CETIC, que é um departamento do NIC-BR, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, nas classes D e E, 90% do acesso à internet é feito pela rede móvel, por esses planos de franquia. São planos extremamente precários e que a gente não pode nem dizer que é banda larga e que a pessoa tem acesso à internet como um todo. Então, eu concordo, né, com a avaliação do Marcelo, que a ausência de compromisso dos diversos governos que passaram, desde lá do começo da privatização até aqui, né, em não garantir que, de fato, a gente aproveitasse os recursos públicos das concessões, que, segundo a própria Anatel, tem levantamento econômico, especialmente da Oi, 80% dos recursos das receitas auferidas com a exploração da telefonia fixa foram desviados para os serviços prestados em regime privado, quando deveriam ser reinvestidos na concessão. Por isso que a rede não foi atualizada. Contratualmente, eles tinham que atualizar essas redes e não aconteceu. Então, a gente tem um cenário que a gente vai precisar muito de ter conversas políticas e evoluir aí, porque reverter 25 anos de maus governos vai ser bem complicado. Ok, doutora Flávia, obrigado, então, pela participação. Vamos dar mais uma rodada? Vamos começar com o João de Moura Neto, rapidamente, cada representante da federação, para a gente voltar a palavra para os convidados.